Olá, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula e vamos tentar concluir aqui a análise do alfabeto, né? Tudo bem? Então, com esta aula de língua portuguesa, nós vamos concluir o som das letras do nosso alfabeto. Então, prepare-se que a aula vai começar. Muito bem, pessoal, e como a gente parou ontem na aula analisando a letra R, vamos dar continuidade aqui analisando essa letrinha S. E aqui está, letra S. Versão maiúscula, né, aqui da letra S, vocês já estão vendo aí na tela de vocês. Versão minúscula seria algo mais ou menos assim, beleza? Algo assim, a versão minúscula dela. E como é o nome desta letra? O nome é S. S. A gente pronuncia ouvindo o nome S. Desta forma, concordam? S. Então esta é a letra S. Vou apagar aqui logo o nome dela, né? Mas você já sabe, já conhece. Versão maiúscula, que é este camaradinha aqui. E aqui a versão minúscula. Muito bem. E agora vamos para os sons da letra S. S, A, Sa. S-E, Sé. Si, Só, Su. Sa, Se, Si, Só, Su. Ok? Além deste som, o som próprio da letra S, o S também fará o som de Z. Ok? Mas vamos analisar com calma. Primeiro, o exercício de tentar eliminar o som da vogal. Olha só. Sa. Sa. Deixa eu trazer essas letras mais para frente. Apagar aqui. E agora eu vou trazê-las mais para cá. S-A. Sa. S-E. Sé. S-I. Si. S-O. Só. S-U. Su. Vamos ver agora um exemplozinho de palavras com S-A. Sapo. Sapato. Então, focando no S, sa. Abriu a boca, fez o som do A, já é a vogal que está na frente aí, que está dominando a parada. Então, tente observar o começo do som. Este é o som da letra S. É o som, eu me lembro minha professora dizendo, o som da cobrinha. Beleza? Este é o som da letra S, muito simples, né? Sapo, sapato, beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui. E assim você vai acompanhando aí a letra S, tranquilo, facinho, não é? Mas você disse, professor, que a letra S também faz som de Z. Como é que acontece isso? Você já deve ter visto essa palavra aí, ou deve com certeza já ter usado esta palavra. Casa. A palavra casa se escreve desta forma. Casa. Olha só o sonzinho, ó. Som de C aqui. Você deve lembrar que C, que esta letra C, faz também o som do S. Portanto, cuidado, muito cuidado, tá bom? Por exemplo, a palavra cena, né, de cinema. Cena. Você escreve assim. Cena. Com C. Já o nome do nosso grande piloto, Ayrton Senna, eu acho que é assim, não sei se é com 2 N's, mas vamos colocar assim. Serei perdoado se tiver um erro. Cena. Como é que se lê esta palavra? Cena. E como é que se lê esta outra palavra? Cena.
A leitura é exatamente igual. Beleza? O que eu estou dizendo para você é que o C, ele produz, né? CE e CI fazem o som de S. Se, si, tá? E o S, claro, faz o som de S mesmo, né? Mas agora, como é que a gente resolve isso então, professor? Quando é que eu usarei o som do S usando a letra S? E quando é que eu usarei o som do S usando a letra C? Primeira coisa que você deve lembrar é que esta capacidade do C aí, se intrometendo no som do S, acontece principalmente com as vogais E e com a vogal I. Principalmente com as vogais, deixa eu destacar aqui para vocês, principalmente com a vogal E e com a vogal I, né? Então assim, como eu coloquei o exemplo, a palavra cena, cédula, né? São todas com o C se intrometendo aí no som do S, né? Palavra cinco, né? O C de novo fazendo o som do S. Mas eu não quero que você foque no C, quero que você foque agora no S. Sabe já que o som do S faz este som e faz, obviamente, outros sons. Outros sons não, um outro som particular que é o som de Z, ok? Vamos lá focar neste som de Z. Deixa eu apagar aqui. Som de Z. Aqui está o exemplo na palavra casa. É um exemplo muito simples, onde o S está fazendo o som de Z. Quando você olha para esta palavra, para esta forma da palavra, você deverá lembrar, e aqui, quanto mais você exercitar, melhor você vai ficar. Você vai observar o seguinte: lembra daquela regrinha do R? Qualquer coisa, dá uma olhada no vídeo da aula anterior que você vai lembrar. No meio, deixa eu pegar essa mesma palavra aqui e construir um ou outro. Olha só, vai fazer sentido já já. Cara. É este R único aqui, apenas um R, no meio da palavra aqui, no início da sílaba. Aqui duas sílabas, né? Ka, uma sílaba. Ra, outra sílaba. Desculpa, cara, cara. Nesse caso, um R apenas, iniciando a sílaba, estando no meio da palavra, né, estando dentro da palavra, digamos assim, vai fazer o som forte. Rrr, cara. E se você precisasse mudar isso, se você, vamos aproveitar aqui para fazer um pouco mais sentido, vamos trocar a palavra por carro. Né? Você não quer dizer carro. Você não quer dizer que uma coisa é cara. Isso aqui é caro. Isso aqui custou muito grana, né? É muito valioso, é caro. Não. Você quer falar agora a palavra carro. O som do R mudou. Então, lembre-se. Um R, rrr. Dois R's, rrr. O som muda. O que é que eu quero dizer para você com essa explicação toda? É que o S vai ter essa mesma lógica. A lógica de que se aparecer apenas um S no meio da palavra, no início de uma sílaba, este S fará o som de Z. E aí você vai ter que lembrar desta regra. Casa. Um S apenas, som de Z. Agora veja que interessante. Casas. Se eu acrescentar um S no final dessa palavra, você agora fez uma outra palavra e até um outro significado. Casa. Apenas uma casa. Colocou um S no final, a palavra se transformou em casas. Ou seja, você tem mais de uma casa, ou então várias casas, né? Eu quero que você observe o seguinte. Tente observar o som. Casas. O som deste primeiro S é diferente do S final da palavra. Este S final faz o som natural de S. Ouça, casas. Mas este S que está no meio da palavra
fez o som da letra Z, som de Z, Z, casa. Portanto, essa situação, né, este fenômeno, este acontecimento, vai ocorrer quando acontecer isso, quando o S estiver no meio da palavra, mas no começo das sílabas. Se o S estiver no final da palavra, como você está vendo aqui, ou estiver no começo da palavra, ele fará o som natural de S, tá? Agora, vejam a outra situação. Do mesmo jeito que você tem uma forma, ó, porque é exatamente como acontece no R, ó. Você não tinha isso? Roer, não. Rateio. Não, a palavra, vou botar aqui, a palavra da internet, a única que eu me lembrei agora. Dor. Este R, que aparece aqui no começo, faz o mesmo som, claro, que ele está com a vogal aqui, né? Ró, mas ele faz o mesmo som desse outro R, que aparece no final. Roteador. Certo? O mesmo acontece com o S. Sapos. Esse S faz o mesmo som deste. Se um R vier no meio da palavra, se um R viesse rotirador, não existe essa palavra, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Se ele viesse no meio da palavra, iniciando uma sílaba, ele faria um outro som. E você deve lembrar que, para que o R faça esse som, um som fraco que a gente falou na aula passada, né? Você precisaria, no meio da palavra, colocar 2 R's. E a mesma regra acontece com S. Vamos tentar lembrar aqui de um exemplo. Olha só. Deixa eu colocar aqui a palavra O que foi que a gente acabou de construir aí? A gente acabou de construir a palavra passo. 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 Se tivesse dessa forma, um S apenas, você deveria ler paso. Portanto, a regra é esta. Um único S no meio, né, sem estar no começo ou sem estar no final da palavra. Se você usar um S apenas, vamos entender assim para simplificar a nossa regra, né? Esquece o começo e esquece o final da palavra. Mas você usa um S apenas no meio da palavra. Se você, no início de vogal, porque tem essa também, ó pessoal, ainda tem essa situação, é o início da sílaba. Por quê, professor? Por conta disso aqui, ó. Deixa eu colocar um outro exemplo. Vou botar aqui essa aqui, ó. Susto. Ó, 2 S, essa palavra tem 2 S. O primeiro S, como é início de palavra, faz som de S. Ok? Já apareceu um S aqui bem no meio da palavra. Aí você vai dizer aqui na minha cara. Aí, ô professor, você disse, se o S aparecer sozinho no meio da palavra, ele vai fazer o som de Z. Mas a regra não é essa. Parte da regra, né, é não estar no começo. Esse S aqui está no começo? Não, esse S aqui que eu estou apontando é porque vocês não veem. Só se eu riscar. Esse S aqui está no começo da palavra? Não. Está no final da palavra? Não. Não está sozinho na palavra? Tá. Então tem som de Z? Não. Por quê? Porque a regra não é só estar no meio da palavra. A regra também é iniciar a vogal. Perdão. Iniciar a sílaba, né? A sílaba. Portanto, aqui não inicia. Na verdade, essa palavra tem 2 sílabas, que é sus, to. E aqui, na sílaba, eu sempre acho essa palavra estranha, sílaba. Na sílaba,
ele está no meio, no final da sílaba, não está no começo. E para simplificar muito, né, a nossa vida, a regra também diz o seguinte: se ele estiver, aí eu volto para aquele exemplo, se ele estiver casa entre duas vogais. Olha que maravilha! Eu acho que essa regra até facilita a sua vida, né? Deixa eu botar um exemplozinho aqui. Esse exemplo aqui que eu coloquei anteriormente, ó. Susto. Ó, este S sozinho, ou este S entre a palavra, né, que não está no começo nem está no final, está no início da sílaba, porque essa palavra tem duas sílabas, casa, início da sílaba. E a outra regra, deixa eu diminuir o som desse celular. E a outra regra é que ele está entre duas vogais. Aqui tem um A e aqui tem outro A. Né? Então, assim, ele faz som de Z. Esta é a regra que você deve lembrar. E essa aqui, ó, veja bem, não está entre vogais. Aqui você tem uma vogal, U, mas aqui você tem um T, que é uma consoante. Portanto, esse S aqui não está entre vogais. E além de não estar entre vogais, ele não começa uma sílaba, beleza? Então é isso, galera. Então o S, além de fazer esse som, ele faz o som de Z. Então deixa eu colocar aí na lousa de vocês, para que vocês possam ver. Apagando tudo aqui. Aí eu vou colocar, ó, S, sons, som de S e o som de Z. Tudo bem? Então é isso. Depois nos próximos exemplos, a gente aprende mais coisas. Próxima letra, T. Simples, tranquilo, T. T. O nome dela, letra T. Você poderia escrever assim, mas lembre-se que isso aqui não existe. Nome de escrevendo letra, né? Escrevendo nome de letra, né? E a sua forma minúscula, forma maiúscula, esta aqui, forma maiúscula. E a sua forma minúscula é desse jeitinho aqui, ó. Parece um L, né? Só porque você corta ela. T. Então, maiúscula. Tranquilo, aí o T. Todo mundo conhece o T, né? E o T minúsculo, desse jeito, e corta ao meio. Muito bem? Esta é a forma do T. E o T, não tem segredo com o T. Vamos lá tentar ouvir, tentar isolar o som da vogal, ó. T. Ya, tá. T-E, té. T-I, ti. T-O, tó. E T-U, tu. Tá, té, ti. Tá, té, ti, tó, tu. Muito bem, este é o T. Tentou isolar o som da vogal? Tá. Abriu a boca, fez o som do A, já é a vogal que dominou a parada toda. Meu Deus, esse celular não cala a boca dele. Deixa eu desligar aqui, pessoal. Perdão. Vamos lá. Tá, té, ti, tó, tu. Tá, 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 tá. É só isso. O som do C é esse, ó. Tá, tá. Essa pancadinha, né? Parece. Tá. Pronto. Tá. A, t, E, t, I, t, O, t, U. Aí fica tá, té, ti, tó, tu, como você já percebeu. Tudo bem? Não tem segredo, não tem outros sons, é este mesmo. T. O T de tatu. Todo mundo fala isso, né? O T de tatu. Muito bem, esta foi a letra T. Depois nós temos a letra V. Qualquer detalhe que eu me esqueci aqui nos sons, depois a gente nas aulas e nas dúvidas de vocês lá no grupo, a gente vai tirando, vai melhorando, tá bem? Este camarada é a letra V. Aí está o V maiúsculo e a sua forma minúsculo. Tem gente que faz assim, como é? Agora eu não me lembro. Não me lembro, pessoal. Eu faço o V minúsculo, ele pequeno. Mas tem gente que faz, deixa eu ver aqui. Tem umas pessoas que escrevem tão legal o Z. Deixa eu escrever a palavra U. Ai, não lembro. Tem uns caras que faz tipo assim, um negócio assim. Sei não. Esquece. O V maiúsculo é dessa forma e o V minúsculo é exatamente igual, só que de modo reduzido, né? De tamanho reduzido.
Este é o V. O V. O V. V. V-A, vá. V-E, vé. V-I, vi. V-O, vó. E V-U, vu. Olha só, isolando a vogal. É esse. Observe o formato da sua boca. Observe como o seu dente superior, dente de cima, encosta no seu lábio inferior. E dá uma tremida, né? Incrível, incrível isso, né? Mesmo que você não concorde comigo agora, a letra V se parece muito com a letra F. Até o formato da sua boca é quase igual, ó. A letra do F, que eu quero dizer, o som de V lembra muito o som do F. Vaca, vaca, faca, faca. Sua boca é quase igual. Concorda comigo? O que muda é essa vibraçãozinha, ó. O F não tem essa vibração que o V tem, né? Por isso que é natural, às vezes, as crianças, você pode ficar mais atento nisso, trocarem um som pelo outro. Assim como a letra T se parece um pouco com a letra D. É muito semelhante. Então, quanto mais semelhante o som, mais fácil é para a pessoa trocar esse som. T com D. T de tatu, D de dado, né? Então, se você vê aí uma criança fazendo essa troca, não se assuste não e nem fique preocupado, é normal, tá? Porque são, até no formato da boca, são sons muito parecidos. Esse é o som de V. Eu tô lembrando aqui, não tem muito segredo no som de V não. É isso mesmo, beleza? Então vamos continuar para este camarada. Olha que letra maravilhosa. Tem gente que diz que esta letra é a letra M ao contrário, né? Você pega o M e dá uma dobrada e aí fica a letra W. Ixi, essa aqui eu não vou conseguir escrever não. W, W. Não estou querendo falar com esse celular. Letra W, W. A versão minúscula de W. Não precisa enfeitar, mas você pode fazer um negócio assim, ó. Isso é um W, né? Ou então pode fazer que nem um V, só o mesmo formato com a versão reduzida, né, de tamanho. W. Vamos arriscar o nome dela? W. 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 Vou apagar logo porque isso não existe, né? W. Mas este é o W. O W faz parte das letras estrangeiras. O W, por muito tempo, não fazia parte do nosso vocabulário, não existia no nosso vocabulário palavras com W. Não sei se vocês perceberam isso, mas era difícil, né? Uma palavra estrangeira, né? Foi trazida aqui, veio lá da linguagem, digamos assim, da linguagem inglesa, do idioma inglês. E o W, ele faz dois tipos de som aqui na nossa língua. Ele faz o som, você não vai ver muito eu explicando assim, W-A, o que é isso? Depende muito do que é isso. Depende da palavra, né? W-E. Né? Estranho, né? Então assim, todas as vezes que você vê uma palavra com W, você precisa levar em consideração que ela veio da língua inglesa. Então lá na América, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, existem facilmente muitas palavras que iniciam com a letra W, mas aqui no Brasil isso é muito reduzido. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, não sei se vocês conhecem ou já ouviram alguém que se chama assim, ó. Wellington. Este nome, ele é totalmente estrangeiro. Se você fosse tornar brasileiro, a primeira coisa que você faria era pronunciar o G, né? Wellington. Mas não, a pessoa escreve assim, Wellington.
E você pronuncia Wellington, porque é um nome estrangeiro. Mas mesmo neste nome, o que é que você escuta no final? Aqui, ó, destacando o começo da palavra. Wellington, Wellington, Wellington. E gostou da minha câmera lenta? Então essa letra nesta palavra está fazendo o som da nossa vogal U. Tranquilo? E aí você também já deve conhecer alguém que se chama assim, ó. W-A-G Wagner. Wagner, né? E aí o G mudo, pode ser, ou pode ter um izinho aqui. E agora, não é mais som de U que está sendo produzido aqui pelo W. Nesta palavra, o W está fazendo o som de V. Wagner. Wagner. Tá bem? Tem outra palavra muito comum agora na nossa vida, que é esta aqui, ó. Wi-Fi. E agora eu nem lembro se é assim que se escreve ou se é com Y. Me perdoem aí, tá bom? Wi-Fi, que é Wi-Fi, que é de internet. Só para não deixar vocês aí na curiosidade, né? Que uma palavra tão comum agora nos dias nossos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui neste Wi-Fi. E o Wi-Fi se escreve assim mesmo. Não estava se enganando, não. Wi. Acabou minha caneta? Acabou a tinta da caneta? Não. Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi é uma palavra totalmente inglesa. Até o próprio I você pronuncia Wi-Fi. O I fazendo o som de I. E esta letra, o W, faz nessa palavra o som de U. Uai, olha só que legal. Se fosse tornar isso aqui no Brasil de antigamente, a gente faria assim, ó. U, I, Fi. Concorda comigo? Wi-Fi. O pessoal lá de Minas Gerais fala muito isso, né? Why so? Why. Só porque é outro tipo de why. Então, resumindo aqui o W, deixa eu ver se ele aparece. Existe outro nome muito comum, que é esse aqui, ó. Olha só que nome legal. Que nome é este? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Que nome é este? Washington. Washington. Washington é também uma palavra totalmente estrangeira, tá? E nesta palavra o W faz novamente o som de U. Wo. Aqui você pronuncia o O. Washington. É um O quase aberto para o A, né? Washington. Washington. Mas é uma palavra inglesa, tá? Deu para entender aí a variedade do W fazendo som de U e às vezes um som de V. Qual é a situação? Tem alguma regra? Não. Na verdade, você precisa conhecer a letra para ver como é que ela se representa, qual som ela está representando naquela palavra, né? E aí vem o X, que é assim, sua versão minúscula você pode fazer assim, ou apenas um xizinho pequeno, né? X, esse é o X, é o famoso X da Xuxa. É o X, eu vou colocar, mas isso aqui não é certo, ó. É o X que faz o som do CH. Na verdade, é o CH que faz o som de X. É o som do chiado, né? O som do chiadinho. Chá, xé, xi, xó, chu. Tudo bem? Então, assim, algumas palavras, esse som de chá, por exemplo, até a própria palavra chá, quando você quer um chá de capim santo, você não escreve com X, você escreve com CH, chá, né? A palavra chá, eu quero um cheiro no cangote, che, não é com X, é com CH, tá? Então como é que eu vou saber, professor, qual é a regra? Não, você não precisa saber agora, eu só estou lhe explicando o som que o X faz e com o passar do tempo, com mais leitura, você vai aprendendo cada palavra, como é que se escreve. Xilofone, xó, não sei o que, Xuxa, tá?
Então, esse é o primeiro som de X, é o som do CH, é o som mesmo do chiado. Sh. E a palavra, a letra X, desculpa, ela também faz esses casos aqui, ó. Exame, né? Quem nunca fez um exame, já fez um exame aí no posto de saúde, teve que apresentar o exame ao doutor, e por incrível que pareça, esse exame se escreve com X e não com Z. Portanto, além de CH, o X também faz som de Z. Exame. Tudo bem? Muito bem. Outro exemplo comum no nosso cotidiano, deixa eu ver, é exercício. Exercício, né? Exercício, ó, exercício. Ok? Chá, já falei. E os X também faz um som muito estranho, que é um som de xi, táxi, táxi. É como se fosse o som de K com o som de S ao mesmo tempo. Táxi, taqui, olha só como é estranho. Quando você fala tá, você escuta o som o som do T, o som do A, tá, xi, xi. Você escuta o sonzinho do K aqui, ó, né? Escuta um terceiro som, que é o som do K. Você escuta um quarto som, que é o som do S, e escuta um quinto som, que é o som do I. Se desse para a gente dividir o som, seria isso. Táxi. São 5 sons que essa palavrinha está trazendo para você, né? Nesse caso, a letra X também tem esta maravilhosa habilidade de fazer o som de, vou colocar aqui, ó, som de xi, ok? Muito bem, acho que é isso, né? Som do X, meu Deus, é muita muriçoca, meu povo. O som do X aí fazendo todos esses, o som do X, primeiro som, X, segundo, Z, e o terceiro, XI. Eu acabei de pronunciar o I, ó, esquece esse I, tá? É só o KIS, 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 beleza? Muito bem, meus caros alunos, próxima letrinha é esta, que também faz parte das letras estrangeiras. Não constava no nosso alfabeto até alguns anos atrás, mas agora faz parte do nosso alfabeto e você já deve ter visto essa letrinha aí em algumas palavras do nosso cotidiano. Por exemplo, existe um tipo de exercício e algumas pessoas levam isso mais além de que exercício, mas existe digamos, exercício mesmo. Eu vou ficar com exercício que se chama yoga. Yoga, né? Então você usa a palavra Y, a letra Y. E aqui é o Y maiúsculo e o Y minúsculo é mais ou menos assim, né? O Yzinho pequeno, então você pode descer um pouco essa parte dele aqui inferior. Yoga. Ou então você pode usar a palavra yakisoba, né? E aí você já percebeu? Então o Y faz o som de quem? Do I, da vogal I, que a letra minúscula é essa. I. Nome desse Y, vamos tentar escrever aqui. I, P, I, Y. Olha que chique. Y. 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 É um Y. É o Y, beleza? Nome estranho, né? Y. Então é essa letrinha que agora faz parte do nosso alfabeto e ela faz o som da vogal I. Ah, professor, então ela é uma vogal? Não podemos dizer que ela é uma vogal porque realmente ela não faz parte das vogais. Agora, sinceramente eu não sei por que ela veio... Assim, porque quando você traz o K para o nosso alfabeto, é uma letra a mais que faz um som que nós já tínhamos o C e o QU. Né? Mas pelo menos faz sentido, né? O K, na minha opinião, é o K que é realmente o dono desse som. Né? Qual é o som, esse som de K? É qual? É o som de K. Faz mais sentido essa relação, concorda?
O W já faz aí o som do V, mas aí você vai me pegar e vai dizer, professor, mas o W também faz som do E. Realmente você está certo. Mas o Y só faz som de I. Se alguém lembrar outro som que o Y faz, coloca aí nos comentários, né? Porque eu não estou lembrado. Na minha cabeça aqui, o Y faz som de I. Ok? E aí foi o Y, e depois do Y é a nossa Z, nossa letra Z. Z, versão minúscula do Z, é bem chique, ó. Assim, assim e sobe. Assim, aí tem uma versãozinha pontuda, ó. Z, Z. Letra Z maiúscula, letra Z minúscula. Nome dela, Z. Opa, acento errado. Essa sim. Z. É a letra Z, que é a última letra do alfabeto. Tem gente que fala muito, né? Ó, A, Z. Isso significa o quê? Que é o alfabeto completo, né? A primeira letra do alfabeto, A. A última, Z. De A a Z, né? A a Z é o todo. Até o próprio nosso Deus, ele fala que ele é o alfa e ômega. No nosso alfabeto, isso significa ser a letra A e o Z, ou seja, o começo e o fim de tudo, beleza? Então, o Z é a nossa última letrinha do alfabeto, tá bom? Muito bem. Z é a última letra do alfabeto. Muito bem. O que mais que eu preciso falar para vocês? Vamos ver o som de Z com as vogais. Zá, você já viu o som de Z com a letra S, né, lá? Zé, Zi, Zó, Zu, tá bem? Zá, exemplo de palavra, eu até coloquei uma pesca para mim aqui. Zarpa, zarpa, zagueiro, zagueiro. Som do Z, simples, né? Fácil. Zzz. E Zé, Zé, o próprio Zé, a abreviação de José é o Zé. Zé, zero, número zero, né? Zig-zag, tem uma loja lá em Sobral que se chama Zig-zag. Zíper, zzz. Zó, zoológico, zoológico, zona. Então o super-herói lá do cinema, Zorro. E Zu, nós temos zumbir, nós temos zunido. Tem alguma cor pulando aqui e eu não sei o que é. Ah, já vi, é um insetinho. É isto, som de Z fazendo som de Z. Só isso mesmo, professor? Ou o Z faz outro som? Realmente você está certo. O Z faz som de Z, que você já conhece, e o Z também faz som de S, podemos dizer assim. Como assim, professor? Por exemplo, na palavra paz. Paz, você escreve assim, ó, paz. Concorda? E aí, nesta palavra, o Z fez o som de S. Paz. Paz. Tá bom? Então, o Z faz também, em alguns casos, som de S. E além disto, deixa eu trazer uma outra palavra para você, esta. Você já deve conhecer. Pizza. Pizza. Há algumas pessoas que dizem que a pronúncia é errada, que a pronúncia era para ser pizza. Qual a diferença, né? Pizza. A diferença está no T, ó. Pizza. Outras pessoas falam que é piquiça. Eu não sei qual é a versão certa, mas eu sempre aprendi que isso aqui era pizza. Então lembra do X que fazia o taxi, né? Taqui, tax. O Q e o S, né? O K e o S. O Z nessa situação ele faz o T e o S. Pizza. Deixa eu colocar aqui o som de T e S. Piti. Você escuta o sonzinho do T, ó. Pizza. E você escuta também o som do S. Só porque nessa palavra, diferente daquele exemplo do X, se usam duas letras, né? Se usam duas letras Z. Portanto, aconteceu este fenômeno. Por quê? Porque essa palavra realmente não é uma palavra brasileira, né? Não está presente aqui no nosso idioma. Ela é uma palavra italiana, né? E veio com essa característica. Mas deu este poder ao Z, tá bom?
Então, Z, fazendo aí som de Z, som de S, som de Si, né? E com isso, meus caros, nós finalizamos a nossa aula. A aula de hoje era para finalizarmos essas letras e nas próximas aulas a gente vai começar outros conteúdos da nossa língua portuguesa. Então, um forte abraço e até a próxima aula.